Bom dia. Hoje são 30 de dezembro de 2013, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, essa pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Tenho aqui a revista do Correio. Aqui está, revista do Correio. Que Correio? Os Correios do Brasil? Não. Revista do Correio, jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. Este suplemento aqui acompanha o jornal Correio Brasiliense aos domingos. Todos os domingos vem esta revista aqui acompanhando o jornal. E esta aqui é de ontem, domingo, dia 29, como você vê aí, ó. Domingo, dia 29 de dezembro de 2013, né? Aqui, ó. Ano 9, número 450. Jornal Correio Brasiliense. Pois bem, o jornalista Márcio Cotrim, que aqui está, ó. Jornalista, ó. A foto dele aí. Márcio Cotrim. Ele escreve sempre para esta revista aqui, né? Esclarecendo, explicando a origem de várias palavras. É um jornalista que escreve bem e tem um bom conhecimento, né? Tem um cérebro aí privilegiado. E aqui ele traz, ó, nesta revista, neste suplemento, ele traz as expressões freguês de caderno, explicando a origem da palavra também aqui, ó, nômade, e a origem da palavra laico, ó. Pois bem, então vamos aqui à palavra laico, que é a que nos interessa, que está ligada aí ao termo religião, né? Aqui está, ó, Márcio Cotrim. Vou ler aqui na íntegra o que ele diz, é bem curto, sobre o que significa a palavra laico. Laico, palavra que designa o que ou quem não pertence a uma religião. O berço do vocábulo tem sua etimologia no grego laikos, do povo, relacionado com a vida secular ou mundana e com atitudes profanas que não se coadunam com a vida religiosa. Laico é a forma erudita de leigo, aquele que defende a ausência de qualquer obrigação de caráter religioso. O laicismo é a posição que preconiza a ausência de intervenção da religião em assuntos do Estado. O Brasil, desde a proclamação da República em 1889, deixou de adotar a religião católica como oficial. Em outras palavras, o país não tem religião, embora a população respeite as manifestações de todos os credos. Dentre eles, a fé católica, ainda majoritária, apesar de estar passando por sensível declínio na quantidade de fiéis, hoje em torno de 58% da população, enquanto as denominações evangélicas avançam e agora representam cerca de 28%. Muito bem, aí está o artigo do jornalista Márcio Cotrim. Eu transcrevi para o quadro aqui o trecho quando ele diz, ó, acompanhe acima. O Brasil, desde a proclamação da República, em 1889, deixou de adotar a religião católica como oficial. Muito bem. O Márcio Cotrim, o jornalista, está de parabéns aqui por ter veiculado aí a verdade, né? Tudo que ele diz aqui é verdade absoluta, sem contestação alguma. Ele está dizendo o que eu sempre afirmo
em meus vídeos, né? Veja, a revista aqui é de ontem, dia 29 de dezembro de 2013, domingo. E quem quiser olhar aí os meus vídeos anteriores a essa data aqui, vai ficar bem claro que eu sempre já explico o que é isso aí, né? Em alguns vídeos sobre o laicismo aqui no Brasil. O Brasil hoje, ano 2013, é um país laico. Como ele diz aqui o jornalista, laico, país laico significa um país, um estado que não tem religião. Porque o Brasil antes não era um país laico, antes da proclamação da República. Vou explicar aqui novamente, como sempre tenho dito aqui em meus vídeos, né? Pois bem, o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Foi descoberto por quem? Pelos portugueses, não é isso? Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha, o frei católico Henrique de Coimbra, né? E assim por diante. Pois bem, antes de os portugueses chegarem ao Brasil, no dia 22 de abril de 1500, quem morava aqui? Os índios, os nativos da terra, os verdadeiros donos da terra, que hoje chamamos Brasil. Os índios, como eram seres humanos, como são seres humanos, os índios também criaram religiões, criaram deuses, né? Criaram ritos, criaram rituais, criaram ali a forma de se alimentarem, criaram ali a forma de se vestirem. E a quase totalidade andava, né, nua, né? A quase totalidade nua. Pois bem, então os índios moravam aqui, tinham suas religiões, tinham seus deuses, eles eram politeístas, tinham suas línguas, inúmeras línguas indígenas. Pois bem, então eles viviam tranquilamente aqui, na terra que chamamos hoje de Brasil. No dia 22 de abril de 1500, aconteceu uma desgraça para esses índios. Uma desgraça. Homens brancos que eles nunca tinham visto e que eles jamais pensavam existir, homens brancos chegaram aqui em 13 caravelas, vamos dizer 13 navios. Pedro Álvares Cabral e seus amiguinhos. Pois bem, ora, aquilo foi uma desgraça para a população indígena brasileira. Na época do descobrimento aqui no Brasil, na época havia 5 milhões de índios. 5 milhões de índios. E aí aconteceu a desgraça. Chegou aqui o homem português e chegou aqui com sua cultura. Os índios, obviamente, nada sabiam sobre cristianismo, sobre islamismo, sobre hinduísmo, sobre judaísmo, nada. Porque cada povo cria os seus deuses, e deuses diferentes, né? O Deus dos cristãos hoje é o Deus criado pelo povo hebreu, o Deus Javé, inventado pelo povo hebreu e trazido para cá em 22 de abril de 1500, e aí o povo começou a acreditar nesse Deus. Pois bem, então os portugueses vieram para cá e trouxeram sua cultura e impuseram a cultura portuguesa aqui no meio dos índios. Uma desgraça total. Pois bem, aí os portugueses trouxeram, por exemplo, a língua portuguesa. É por isso que hoje nós falamos língua portuguesa aqui no Brasil, que é a língua oficial, a língua portuguesa, trazida por quem? Pelos portugueses, para substituir a língua indígena. Uma desgraça. Os portugueses trouxeram também sua religião oficial lá em Portugal, que era a religião cristã católica. Então eles trouxeram também o cristianismo e colocaram o cristianismo aqui e impuseram essa religião aos índios brasileiros. E é por isso que hoje a quase totalidade do povo brasileiro é cristã. Se naquele dia, 22 de abril de 1500,
tivesse chegado aqui, não os portugueses, mas, por exemplo, os iranianos, em que a religião oficial é o islamismo, então o povo brasileiro hoje, que é cristão, em sua quase totalidade, estaria adorando não a Jesus, mas a Maomé, e estaria lendo o Alcorão e não a Bíblia. Então você vê que religião é coisa imposta e não escolhida. Pois bem, então os portugueses vieram para cá, impuseram sua língua, impuseram sua religião, que era a religião cristã católica, apenas a católica, e impuseram aí o seu modo de se vestir, o seu modo de comer, etc. Uma desgraça aqui diante da população indígena brasileira. Muito bem. Então, os portugueses chegando aqui impuseram a religião cristã católica como a religião oficial. Pronto, religião oficial. E essa religião cristã católica ficou aqui como religião oficial até 1889, com a proclamação da República, como diz aqui o jornalista. E como eu sempre digo, né, em meus vídeos aí. Pois bem, então vamos aqui a mais um detalhe. Diz o Márcio Cotrim, a verdade aqui, né, no artigo dele. O Brasil, desde a proclamação da República, em 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca, não é isso? Deixou de adotar a religião católica apostólica romana como oficial. A religião católica aqui é a apostólica romana, como oficial. E isso está revelado, essa verdade está revelada na própria Constituição do Império do Brasil, escrito ainda com Z. Aqui está, Constituição Política do Império do Brasil. A data de 25 de março de 1824. A primeira Constituição aqui no Brasil, né? Então você vê que a própria Constituição de 1824 trazia em seu bojo a religião cristã católica como a única religião oficial. Aqui o Brasil não era um país laico, porque país laico é aquele em que há a ausência de religião, correto? Então aqui no Brasil colonial, o Brasil não era um país laico como hoje é, porque ele só veio a ser um país laico em 1889, com a proclamação da República. Então a Constituição Imperial do Brasil, de 1824, a primeira Constituição, trazia logo assim de início. Você pode ter acesso à Constituição aí na internet se quiser, ou pode acessar o site do Senado Federal. E ali você verá o que eu estou expondo aqui agora. Eis aqui a cabeça, né, o início da Constituição Imperial de 1824. Então diz assim lá, logo de cara, em nome da Santíssima Trindade. Olha aqui, em nome da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é coisa da religião cristã. O cristianismo inventou a Santíssima Trindade, né? Que são aquelas três divindades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ou seja, no fundo, três deuses. Mas como era uma religião, como é uma religião monoteísta, apenas um Deus, aí eles pegaram esses três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e juntaram em um só, dizendo que é uma só unidade, né? Uma verdadeira loucura, que depois vou explicar aqui. Pois bem, então, em nome da Santíssima Trindade aqui já disse que é o cristianismo, religião cristã católica apostólica romana. O título primeiro da Constituição dizia assim, do Império do Brasil, Brasil com Z, seu território, governo, dinastia, olha aí, e religião. A palavra religião estava dentro da Constituição de 1824. E no artigo 5º, ela é bem clara, no artigo 5º. Aqui diz, a religião católica apostólica romana é a religião do Império. Viu aí? Isso na própria Constituição. Aqui está, a religião
Católica Apostólica Romana é a religião do Império. Pronto. Aqui, a religião Católica Apostólica Romana é escolhida como a religião do Império. Aqui, o Império não era laico, porque um império laico, um governo laico, é aquele em que há ausência de religião, certo? Então aqui o Brasil, desde o descobrimento, lá no dia 22 de abril de 1500, é um país laico. Isso até 1889, com a proclamação da República, que derrubou aí, né? Que derrubou... Não, era porque o Brasil, desde de 1500 até 1889, não era um país laico. Veio a ser laico com a proclamação da República, né? Que derrubou aí esse privilégio da Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, continua aqui a Constituição. Todas as outras religiões serão permitidas, com seu culto doméstico, apenas em casa, ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial aqui no Brasil, durante todo o Império, né? Ou durante todas as etapas colonial, Brasil colonial e Brasil imperial, né? E veio acabar com isso aí com a proclamação da República. Então aqui, a religião Católica Apostólica Romana é a religião oficial. Isso aqui, em relação às outras religiões, qualquer culto era permitido, desde que ali, em casa particular, sem forma alguma exterior de templo. Qualquer outra pessoa aí que tivesse outra religião, que viesse a adorar outros deuses, não podia professar seu credo de forma pública, apenas em casa, ali no culto doméstico. Não podia, por exemplo, erguer uma igreja, outra igreja, diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. Não podia erguer um templo diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, aqui está a prova de que o Brasil não era um país laico, né? Desde o seu descobrimento até a proclamação da República. Somente após a proclamação da República, em 1889, é que o Brasil realmente se tornou um país laico. E ainda hoje é um país laico, apesar de não respeitar ainda integralmente o laicismo, né? Como vou mostrar aqui em vários vídeos. Pois bem, então aqui o Márcio Coutrin está dizendo a verdade. O Brasil, desde a proclamação da República, em 1889, deixou de adotar a religião católica como oficial. Então, hoje não existe no Brasil uma religião oficial. O Brasil é um país laico, é um país que não tem religião alguma. Ele respeita as religiões, todos os credos. Quem quiser se filiar a qualquer religião, pode. Quem quiser adorar a vários deuses, pode. O Estado não interfere. O Estado concede essa liberdade, né, religiosa. Quando a religião dominava o mundo, não havia liberdade religiosa. Havia a intolerância religiosa, que é o caso aqui, como nós vemos, ó. Aqui no Brasil, durante o Brasil colonial e durante o Brasil imperial, aqui está a prova. A religião oficial era a religião cristã católica apostólica romana. Não havia liberdade para as outras religiões professarem seus credos de forma pública. Não havia essa liberdade. E a Igreja Católica Apostólica Romana, junto com os reis portugueses, aqui exercia o monopólio da religião cristã, somente a Igreja Católica Apostólica Romana. E isso trazia muitas riquezas para a igreja, porque os dízimos, as doações e as ofertas eram destinadas somente à Igreja Católica Apostólica Romana. E isso aqui foi uma coisa maravilhosa para ela. Não havia liberdade de expressão no mundo religioso.
o mundo religioso, quando dominavam as religiões, o mundo era muito mais perverso do que hoje. Nós estamos numa etapa evoluída, né? Quando o mundo pertencia somente à religião, as barbaridades eram imensas, as roubalheiras e assim por diante. Pois bem, aqui está a prova de que no mundo religioso, quando a religião tinha força para ali mostrar o seu cajado, o mundo era muito mais perverso, né? Porque as próprias religiões não concediam liberdade de crença a outras religiões. E a Bíblia é um exemplo disso, né? Como mostra aqui. O povo hebreu não respeitava a liberdade religiosa de outros povos. E esses outros povos também não respeitavam a liberdade religiosa do povo hebreu e assim por diante, né? Tanto é verdade que em Êxodo 20, quando ali nós temos os 10 mandamentos, que, como expliquei aqui em vários vídeos, não são 10 mandamentos coisa alguma, o primeiro deles é o pior de todos. É o ápice da intolerância religiosa. É o ápice da maldade religiosa, em que o Deus Javé diz a Moisés: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Só que Deus Javé não existe coisa alguma. Foi inventado pelo povo hebreu. E é o mesmo Deus em que hoje os cristãos acreditam. Deus algum disse nada a Moisés. O povo hebreu é que não aceitava as outras religiões e colocou essa desgraça aí dentro do rol de leis, entre aspas, deles. Aí o povo hebreu criou essa idiotice aí, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Como se um ser sobrenatural tivesse dito uma idiotice dessa. Então, quando a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, foi o povo hebreu que escreveu aquilo que está ali, e não Deus algum. Foi o povo hebreu que escreveu aquilo porque não aceitava a crença dos outros povos. O Deus verdadeiro para o povo hebreu era o Deus, obviamente, que ele, o povo hebreu, criou. Já os povos que moravam em Canaã tinham ali outras religiões e outros deuses, que para eles também, os deuses verdadeiros, eram aqueles deuses em que eles acreditavam, entendeu? Então não havia, no mundo religioso, não havia liberdade religiosa. Os povos se matavam, cada um defendendo os seus deuses, no caso aí dos hebreus, o seu Deus. Então a Bíblia é o duelo de vários deuses brigando entre si, né? Tudo isso pura invenção, porque deuses não existem, deuses são criados pelo homem. Então aqui um quadro perfeito, né? História do Brasil, em que mostra claramente que a religião cristã católica apostólica romana foi, durante muitos anos, desde o descobrimento, foi a religião oficial aqui no Brasil, porque o país não era laico. E o país só veio a ser laico em 1889, com a proclamação da República. A proclamação da República, tendo à frente ali o Marechal Deodoro da Fonseca, derrubou aqui a religião cristã católica apostólica romana como religião oficial. Não é mais a religião oficial aqui no Brasil. O Brasil é um país laico, em que a religião se faz ausente. O Brasil não tem religião alguma. Respeita todas as religiões. Dá liberdade religiosa a todas as religiões. Como você vê, o mundo hoje é muito melhor do mundo antigo, em que predominava ali a religião, a maldade, a intolerância religiosa, não é? Aqui está, ó. Portanto, aí o Márcio Cotrim está de parabéns pelo artigo dele, né? E o Brasil hoje é um país laico, em que a religião não deve interferir no Estado. Lamentavelmente, a religião, até mesmo a religião católica, apostólica romana, as religiões, aí, o cristianismo dos evangélicos, o cristianismo dos protestantes, tentam dar pitaco
no Estado hoje, né? Pela ignorância da religião. Ora, o Brasil é um país laico, não aceita intervenção de religião alguma em sua administração. Dá liberdade a todas as religiões. Elas podem aí professar suas ilusões, suas fantasias, as religiões, mas não podem dar pitaco, não podem intervir aqui na administração do Estado. País laico é esse. Infelizmente aí a gente vê as religiões interferindo de forma ignorante na administração estatal aqui no Brasil. Portanto aí, mais um vídeo e muito obrigado.